Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto que é extremamente importante para você que vai fazer a primeira fase e para você que vai fazer a segunda fase em Direito do Trabalho. Eu estou falando de mais uma hipótese de cabimento de recurso ordinário que fica esquecido. Não é só de sentença que cabe RO, como nós já falamos em vídeos anteriores aqui. No vídeo de hoje eu vou conversar sobre a hipótese de cabimento de recurso ordinário de decisão interlocutória que acolhe a exceção de incompetência e remete para outro TRT. Vem comigo. Como eu falei com vocês, recurso ordinário não cabe só de sentença. Sim, o buraco é mais embaixo. Já tivemos vídeo aqui no canal falando de recurso ordinário em acórdão. Sim, acórdão em casos de ações de competência originária do TRT que cabe recurso ordinário a ser julgado pelo TST. Se você não viu, clica aqui em cima porque é um vídeo muito importante. Falamos também de outras hipóteses de cabimento de recurso ordinário. Hoje vamos falar sobre a hipótese de cabimento de recurso ordinário de decisão interlocutória. Porque, em regra, decisão interlocutória não cabe recurso. Então, como eu disse, tire da cabeça que recurso ordinário é só de sentença. Já vimos que cabe de acórdão e agora vamos ver que cabe de decisão interlocutória. Sim. Que tipo de decisão interlocutória? Bom, primeiro, relembro que é uma decisão interlocutória. É uma decisão do juiz que não coloca fim a uma fase do processo. Ele decide alguma questão no processo, mas não coloca fim a nenhuma fase. E aí, como eu já falei, a gente vai falar da hipótese de cabimento de recurso ordinário das ações quando o juiz acolhe a exceção de incompetência e remete o processo para uma das varas que pertencem a um outro TRT. Mas primeiro, para a gente entender o final, a gente tem que vir do começo, certo? Quando que cabe uma exceção de incompetência? Que peça é essa? Bom, sempre que o reclamante ajuiza a sua petição inicial, a reclamação trabalhista deve ser ajuizada no local da prestação de serviços ou no local da contratação. Mas, em alguns casos, o reclamante ajuiza a sua petição inicial, a sua reclamação trabalhista, em uma vara do trabalho diversa. Por exemplo, imagine que o reclamante foi contratado e sempre trabalhou na cidade do Rio de Janeiro. Mas ele ajuizou sua reclamação trabalhista em Niterói. Ou ele foi contratado e sempre trabalhou no Rio de Janeiro, mas ajuizou a reclamação trabalhista em São Paulo. Vamos ver as consequências diferentes de cada um dessas exceções de incompetência. A medida processual cabível a ser apresentada por parte da empresa reclamada é a exceção de incompetência quando o reclamante ajuiza a reclamação trabalhista no local diverso do local da contratação, do local da prestação de serviço, ou seja, a vara do trabalho que ele ajuizou é territorialmente incompetente. Nesse caso, cabe à empresa reclamada apresentar a exceção de incompetência. É como se a empresa chegasse para o juiz e falasse: Excelência, o senhor não é competente territorialmente para julgar essa ação, porque o reclamante nem foi contratado e nem prestou serviços no local de jurisdição da sua vara do trabalho. Então, significa que você precisa remeter o processo para a vara competente. E aí temos algumas situações. O juiz, quando recebe a exceção de competência, ele vai julgar o pedido do reclamado, ou seja, ele vai proferir uma decisão interlocutória. E essa decisão interlocutória pode acolher ou pode rejeitar a exceção. Quando rejeita a exceção, o que acontece? O juiz desconsidera a exceção de incompetência e se declara competente territorialmente. O processo continua sendo julgado ali. Ou seja, ele vai marcar a audiência e o processo segue na vara do trabalho que foi ajuizada a reclamação trabalhista, quando ele rejeita a exceção de competência. Decisão interlocutória que, de regra, não cabe recurso de imediato, não cabe recurso ordinário dessa decisão. Agora, se o juiz acolhe a exceção de incompetência, ou seja, ele dá razão ao reclamado de que aquele processo não deveria ter sido ajuizado naquela vara do trabalho, porque o reclamante nem trabalhou, nem foi contratado, ou seja, ele é territorialmente incompetente para julgar esse processo. E aí ele vai acolher e vai remeter para a vara que ele entende ser competente para processar e julgar aquela demanda. E essa vara do trabalho, ela vai pertencer a um TRT. Então, se a reclamação trabalhista foi ajuizada no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e o juiz entendeu ser competente uma das varas de trabalho de Niterói, Niterói e Rio de Janeiro pertencem ao mesmo TRT.
ele vai remeter para Niterói, que é a vara que ele entende ser competente. Ou ele pode entender que a vara do trabalho competente é uma das varas do trabalho de São Paulo. São Paulo pertence a um TRT, Rio de Janeiro pertence a outro TRT. Ou seja, ele vai acolher a exceção de incompetência e vai remeter para a vara do trabalho que ele julga ser a competente para julgar aquela demanda. E aí, a partir da vara do trabalho que ele vai remeter o processo, teremos consequências diferentes da decisão do juiz, que acolhe a exceção de incompetência, ou seja, deu razão ao reclamado e remete para a vara do trabalho competente. Mas essa vara do trabalho pertence ao mesmo TRT, ou seja, no exemplo, a ação foi ajuizada no Rio de Janeiro, o juiz remeteu para Niterói. Niterói e Rio de Janeiro pertencem ao mesmo TRT, ao TRT da primeira região. Neste caso também não cabe recurso de imediato. Agora, se o juiz acolhe a exceção de incompetência e remete para uma vara do trabalho diversa que pertence a um TRT diferente, neste caso cabe recurso de imediato. Qual recurso? Recurso ordinário. E você vai endereçar o recurso ordinário, obviamente, para o juízo que proferiu a decisão. Então, se a gente tem a reclamação trabalhista ajuizada em uma das varas do trabalho do Rio de Janeiro, uma exceção de incompetência territorial endereçada ao juiz da vara do trabalho do Rio de Janeiro. O juiz da vara do trabalho do Rio de Janeiro vai julgar, vai proferir uma decisão interlocutória. Dessa decisão interlocutória do juiz que acolhe a exceção de incompetência. Então, o juiz da vara do trabalho do Rio de Janeiro, que pertence à primeira região, acolhe a exceção de incompetência e remete para uma das varas do trabalho de São Paulo, que pertence a um TRT diferente, ao TRT da segunda região. Eu tenho conflitos de competência entre tribunais. Nesse caso, cabe recurso ordinário. Para qual juízo que cabe? Para o juízo de São Paulo ou para o juízo do Rio de Janeiro? Pensa comigo. Quem é que proferiu a decisão? O juiz do Rio de Janeiro. Qual é a decisão que você quer reformar? A do juiz do Rio de Janeiro. Então, você vai endereçar para o juiz o que proferiu a decisão. Então, lembre, gente, pelo amor de Deus. Recurso ordinário cabe de sentença? Cabe. Mas também cabe de acórdão, como a gente viu no vídeo passado, e cabe de decisões interlocutórias do juiz que acolhe a exceção de incompetência e remete o processo para uma das varas do trabalho que pertence a um TRT diverso. Está na súmula 214, a linha C, uma súmula importantíssima, temos vídeos sobre ela aqui no canal. De tão importante que essa súmula trata das exceções à irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Vale a pena você assistir se você ainda não assistiu. Se você é novo no canal, se inscreve, ativa as notificações, curte o vídeo para o YouTube entender que ele é relevante para você. E se você tem interesse em adquirir um dos nossos cursos, seja ele de oficina de peças, de treinamento de questões, as aulas individuais, que é como se fosse uma aula particular, é só entrar em contato pelo WhatsApp que tem aqui na descrição do vídeo. Espero você aqui no canal e você também nas nossas aulas. Até lá!